e eu vou clicar aqui em adicionar. E aí ele pede as credenciais de Enterprise Admin do meu Active Directory. Então eu vou colocar aqui, que é o ms365.local, contrabarra, Douglas.Oliveira e a senha. Vou clicar em OK. Pronto, o diretório foi adicionado. Se eu tivesse aqui uma outra floresta, eu conseguiria selecionar qualquer floresta que aparecesse disponível aqui para mim. E então eu posso trabalhar com multiflorestas sincronizando com a DConnect. Vou clicar em próximo. Ele trouxe aqui para mim o meu diretório local, ms365.local, não verificado. Novamente o meu domínio dgloliveira.com.br, que já foi verificado. E ele traz para mim o atributo que eu quero utilizar como nome de usuário lá no meu Azure AD. Por padrão, a gente utiliza o UPN, mas eu posso utilizar qualquer um dos outros atributos do meu Active Directory. Uma experiência que eu tive em um dos clientes que eu atendi durante esses anos de consultoria é que lá no Active Directory do cliente, ele tinha adotado um padrão de autenticação no ambiente local que era o número de CPF do usuário. Ou seja, o SAN account name do usuário, a informação do usuário que vem antes do arroba, era preenchido com o CPF do usuário. Então, por exemplo, o usuário seria 123456778, todo o número do CPF, arroba dgloliveira.com.br. Então, se eu deixar aqui o user principal name e o meu AD for exatamente dessa forma, né, o que vai acontecer? Quando o usuário for autenticar lá no portal do Microsoft 365, ele vai ter que autenticar da mesma forma, com o CPF @dgloliveira.com.br. E esse cliente, ele não queria que o usuário autenticasse no Microsoft 365 utilizando o CPF, né? Como é que eu resolvi isso? Eu não posso alterar o SAN account name no AD do meu cliente, porque ele tem um regimento interno, uma norma, uma política que todos os usuários do ambiente local eles têm que fazer autenticação localmente utilizando o CPF nas máquinas de domínio, né? E qual foi a solução que eu arranjei? Aqui no campo, em vez dele usar o use principal name para fazer a autenticação, eu escolhi o atributo, esse atributo aqui, ó, meio. Então, deixa eu mostrar aqui no AD para vocês. Deixa eu pegar aqui o usuário Douglas. Então, quando o usuário ele for fazer a autenticação lá no Microsoft 365, ele está usando isso aqui, ó, o SAN account name mais o UPN. No caso do meu cliente lá, aqui era o CPF. E ele não queria fazer essa autenticação na nuvem com o CPF. Qual foi o campo que eu usei para fazer a autenticação? Eu utilizei o campo de e-mail. Então, localmente, o usuário ele fazia autenticação nas máquinas com o CPF, mas lá no Microsoft 365 ele utilizava o e-mail dele com o nome e ponto sobrenome. E assim eu consegui resolver esse problema. Deixa eu voltar aqui para o nosso DConnect. Então vamos lá, eu vou utilizar aqui o UPN. Deixa eu selecionar aqui o UPN de volta. Use principal name. Vou marcar a opção de essa flag para continuar com os UPNs dos domínios verificados. E vou clicar em Next.
Aqui, se eu quiser realizar filtragem do meu domínio ou filtragem de OU, eu posso fazer por aqui. Se eu tiver mais de um domínio, eu posso escolher apenas qual que é o domínio. E aí eu consigo realizar a filtragem também de OUs. Então, dentro desse domínio, ms365.local, eu posso filtrar por OU. E o que é essa filtragem de OU, Douglas? Você concorda comigo que os usuários que estão lá dentro do seu AD em uses, em build, eles não precisam ser sincronizados? Deixa eu trazer aqui o AD. Os usuários que estão aqui, você está vendo que aqui em users, ele tem um monte de grupo, ele tem um grupo aqui chamado de admins, esquema, ele tem um admins de DNS, ele tem aquele usuário default lá que o Adfix trouxe para a gente. Então, essa OU aqui e essa OU aqui de build também, que tem alguns grupos que são utilizados dentro do meu Active Directory, a gente não precisa sincronizar esses grupos para o nosso tenant, porque eles são usuários e grupos administradores de contas de serviço locais, grupos de administradores de domínio, ou até mesmo uma OU que eu criei e dentro dessa OU tem todos os meus usuários desabilitados. Então, normalmente o seu cliente ele vai ter grupos dentro de OUs específicas, seja por setor, por ordem alfabética, não importa o padrão que ele usa. O que importa é que você não vai sincronizar objetos que não têm utilidade para ele lá na nuvem. Deixa eu voltar aqui para o nosso Deconnect. Então, normalmente, o que é que a gente faz? Aqui eu tenho a raiz do meu domínio. Então, normalmente, o que a gente faz é sincronizar somente as OUs que contêm usuários e grupos ativos do meu controlador de domínio. Então, eu vou desmarcar aqui a raiz. Vou vir aqui em treinamento. A minha OU de treinamento, ela contém usuários ativos, né? O treinamento, na verdade, ela não tem usuários ativos, mas dentro das OUs, das sub-OUs de administrativo, comercial, eventos, financeiro e TI, eu tenho usuários que eu posso sincronizar com o meu AD Connect. E dentro da minha OU treinamento, né? Se eu clicar aqui na raiz de treinamento, ele marca todas as opções e eu consigo desmarcar alguma OU específica e deixar marcado, por exemplo, aqui somente administrativo e TI. Então, vamos deixar marcado aqui treinamento e vou deixar desmarcado somente a OU de comercial. Nós vamos sincronizar administrativo. Vou tirar também computadores e vamos sincronizar eventos, financeiros e TI. E vamos clicar em próximo. Aqui ele traz para mim uma configuração aonde eu posso fazer a fusão de usuários aonde estejam em mais de um diretório. Por exemplo, eu tenho um usuário Douglas que está na floresta X. E eu tenho outro usuário Douglas que está na floresta Y. E eu quero configurar para que esses usuários sincronizem e tenham uma mesma conta de e-mail. Então é aqui que eu consigo fazer essa configuração. Então, aqui no meu AD Connect, eu consigo apontar qual atributo específico eu vou usar para fazer isso. Por padrão, o atributo que a gente usa é o ObjectKit. Se tiver mais dúvida, se você tiver mais interesse, e eu recomendo você estudar isso, de como que você pode fazer isso, aqui a gente tem novamente a nossa interrogação, e clicando em Saiba Mais, você consegue ter explicação com maiores detalhes, consultando a documentação.
tá bom? Vamos voltar aqui à nossa configuração. Vamos clicar em próximo. E aqui em filtro, filtro de usuários e dispositivos, eu posso selecionar um determinado grupo para a gente fazer um teste para validar a sincronização, que vai ser realizada com sucesso ou não. Imagine que você está num ambiente onde você tem 5.000 usuários, que você precisa sincronizar esses 5.000 usuários com o Microsoft 365. Mas antes de fazer isso, você quer fazer um teste para validar se a sincronização ela vai ser bem sucedida. Então você pode vir aqui e colocar o nome do grupo, especificar o nome do grupo, e ele vai realizar a sincronização somente daquele grupo específico. Vamos voltar aqui para sincronizar todos os usuários e dispositivos e vamos clicar em próximo. E aí ele traz para mim alguns recursos opcionais. Ele tem aqui a opção de Exchange Hybrid Deployment. Se eu tivesse um Exchange Server, ele ia habilitar essa configuração e disponibilizar para que eu possa fazer a configuração e implementação do Exchange híbrido. A mesma coisa para a pasta pública. Se eu tivesse um Exchange Server local aqui, ele ia habilitar essa configuração para mim, né? Filtragem de aplicativos e atributos. Eu tenho também a opção aqui do password hash de senha, que a gente já marcou e ele vai realizar. Eu tenho whiteback de senha, que é a configuração que você habilita o reset de senha do portal do Azure e ele replica isso para o seu AD local. E você também tem o whiteback de grupo e de dispositivos. Nós não vamos utilizar nenhuma configuração opcional, nós vamos clicar em próximo. Ele traz para mim uma leitura do que será configurado. Vamos ter a opção de iniciar o processo de configuração e sincronização. E também a gente tem a opção de habilitar o modo de preparo. Então a gente vai proceder com a instalação e assim que ele finalizar, ele vai iniciar o processo de sincronização. E nós vamos instalar e acompanhar todo esse processo. Install. Ele está fazendo o processo de configuração. Criando o usuário de sincronização do diretório do ActiveSync. Vamos aguardar. Ele passou para o próximo passo, ele está fazendo a instalação do Azure AD Connect Authentication do agente. Esse é o agente de comunicação. O mesmo agente que ele usa para o PTA, ele também usa para o PSH. Agora ele está habilitando, configurando Microsoft Azure Active Directory Sync, configurando a âncora, configurando o treinamento 365 DGL1 Microsoft, atualizando as regras. Agora ele está configurando o ambiente local. Esse processo, tá, pessoal, ele costuma ser um pouquinho mais rápido, é porque a minha máquina aqui virtualizada, ela tem pouco recurso de memória e processamento. Então, por isso que ela está um pouquinho mais demorada. Instalando o agente de Health. Já está perto de finalizar. Processo em andamento, já perto do final. Ok. A configuração ela foi completa. E ele traz aqui para mim 3 avisos. O primeiro aviso ele fala que a configuração
foi completa. O segundo aviso, ele está me pedindo para habilitar a lixeira do Active Directory, porque ela não está habilitada para a floresta. E ele está me dando essa recomendação aqui, porque ela é uma recomendação da Microsoft, tá? E ele está me falando aqui sobre o atributo âncora de configuração do Azure AD. Então, ele fez a minha sincronização com sucesso. Eu vou clicar em sair. E agora nós vamos lá no nosso portal do 365 e validar os usuários do nosso diretório foram criados. Pode ver que aqui só está os nossos usuários de nuvem. Lembra do status de sincronização, que aqui está usuários de nuvem. Se tudo deu certo, nossos usuários vão aparecer aqui. Eu vou pedir para atualizar. Opa! Temos mais usuários aqui. Você pode ver que o Adam Warlock está aqui. Você pode ver que o Bruce Benning está aqui. Você pode ver que a Carol Davis, o Douglas Oliveira, o Otávio Lucas. Você pode ver que ele criou um usuário de conexão do seu ambiente local on-premise com a nuvem. E você pode ver que o status da sincronização daqui de usuário não é uma nuvem, é um livrinho. Esse livrinho significa que o usuário, se você colocar o mouse em cima, ele mostra sincronizado no local. Se você colocar aqui em cima, na nuvenzinha, vai falar que esse é um usuário de nuvem. Então, aqui está todos os nossos usuários do ambiente local. E observe uma coisa, que o status do usuário é não licenciado. Ou seja, ele não licencia de forma automática. Então, você vai ter que fazer o licenciamento dos seus usuários. Então, vamos continuar aqui o nosso wizard de configuração, né? Ele fala aqui embaixo que quando a sincronização for finalizada, para a gente clicar em Next. E é o que a gente vai fazer agora. E aí ele vai fazer uma verificação de sync do status. Ele me traz o diretório sync que está on. Ele me fala a última sincronização, que foi há 2 minutos. Ele me traz a conta de serviço que foi criada.